Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz, nesse vídeo falar sobre a imprensa pernambucana, o papelão que ela está fazendo em relação à SAF e principalmente a questão do Arruda estar incluído na SAF como a transferência total, definitiva do Arruda para a SAF, né? A imprensa pode ter sua opinião, mas a imprensa tem que falar a verdade. A imprensa tem que buscar informação e não desinformar o torcedor, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. 3 jornalistas experientíssimos, antigos no futebol pernambucano, que estão conversando besteira, essa que é a realidade. Então, falar sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 31 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho. E é isso, vamos que vamos. E é nóis. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu só queria dizer que eu respeito muito, né, os 3 profissionais que eu vou falar aqui agora. Né, o seu Roberto Nascimento. São profissionais que eu escuto e assisto desde que eu sou criança, pô. Os caras estão na imprensa há décadas. Muitos anos. Né? Roberto Nascimento, Edinaldo Santos, da Rádio Jornal, Roberto Nascimento, do canal do YouTube, e o Aderval Barros. Respeito demais, muito serviço prestado ao futebol pernambucano, ao torcedor do Santa Cruz, ao torcedor pernambucano, como um todo. Mas o que eles falaram na última semana em relação à SAF, ao estádio do Arruda, é desinformação. É desinformação. Tem uma coisa que é opinião. Outra coisa é falar, né, dar informação que não condiz. Beleza? Os 3 falaram sobre a SAF. O pior pra mim foi a Aderval Barros. O Aderval Barros estava muito provavelmente lendo aquele panfleto que eu li aqui antes de ontem. Ele estava provavelmente lendo aquilo. Né? Então, velho, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente for falar, porque esses caras têm muito alcance. O alcance desse pessoal é gigantesco. O pessoal da Rádio Jornal. A Rádio Jornal é a maior rádio do Pernambuco. Né? A rádio mais ouvida sobre futebol em Pernambuco é a Rádio Jornal. Né? Roberto Nascimento tem um alcance gigantesco no YouTube. O canal dele tem quase 200 mil inscritos. Então esse pessoal tem que ter responsabilidade ao falar, velho. Tem que ter responsabilidade. Vamos colocar aqui um trechinho do Roberto Nascimento falando sobre o Arruda. Vejam agora um trechinho. E aí? Melou a SAF do Santa Cruz? O estádio do Arruda em definitivo para Cobra Coral Participações S.A.? Essa é uma novidade, hein? Inclusive, alguns conselheiros estão preocupados e alguns falaram comigo. Isso não constava da proposta, não era 15 anos? Não. Agora o estádio do Arruda em definitivo vai pertencer a Cobra Coral Participações S.A., inclusive mediante uma lei municipal. Tem que ser aprovada uma lei municipal passando as repúblicas independentes do Arruda, o estádio José do Rego Maciel, o Arrudão, para Cobra Coral Participações S.A. O Santa não vai ser mais dono. É em definitivo, hein, galera? Estádio José do Rego Maciel, patrimônio do Santa Cruz. Em definitivo, é como se fosse trocado ou dado. E não é como garantia, não. É em definitivo, hein, galera? A questão do estádio do Arruda, tem muita gente que não tá muito ligado, mas eu vou tentar explicar. O que é que a SAF, a Cobra Coral Participações S.A., ficando em definitivo com o estádio do Arruda, vai trazer para si? Tudo. Porque é o seguinte, o Santa Cruz vai querer jogar num domingo. Aí, no caso, a SAF já alugou para um evento. Então o Santa Cruz vai ter que jogar em outro lugar, porque a SAF, obviamente, não vai ceder. A partir dos 15 anos de contrato, terminou o contrato da SAF, o estádio do Arruda vai ficar para a SAF. Ah, Roberto, como é que vai ficar? O Santa vai poder jogar? Sim, o Santa vai poder jogar. O Santa vai ter a participação durante 50 anos, mais renovável 50 anos. Porém, as definições partirão da Cobra Coral Participações S.A., que é dona, que vai ser dona em definitivo. O Santa não vai ter mais nenhum percentual no estádio do Arruda, tá? Então Roberto Nascimento, ele fala como se ninguém soubesse que o Arruda estaria na SAF. Né? Desde sempre a SAF foi dita que era SAF com patrimônio. Né? E ele dá a opinião dele,
e tal, mas aí a capa do vídeo dele é melou a SAF. Melou por quê, Roberto Nascimento? Melou porque eu não entendi aquela capa ali. A SAF melou é pra chamar, é pra dar engajamento. A gente sabe que quem faz vídeo no YouTube tem que dar aquela chamadinha, fazer um clickbaitzinho, mas aí já é demais, né, irmão? Dizer que a SAF melou, por que a SAF melou? Não tinha indício nenhum de que a SAF melou, pô. Só foi pra chamar a atenção e dar uma opinião sobre a Arruda. No outro vídeo, a torcida meteu o pau nele nesse vídeo nos comentários. No outro vídeo já mudou o tom. Já mudou o tom, não, tem que incluir mesmo, tal, né? Outro que falou sobre a SAF foi o seu Edinaldo Santos na Rádio Jornal. Ele fala, não, porque o Arruda, se venderem o Arruda, dá para pagar a dívida e tal, é melhor ficar com a Arruda do que com a SAF, não sei o quê. Um comentário absurdo, né, sobre o Arruda. Vou colocar para vocês ouvirem aqui agora. Vejam agora o Edinaldo Santos falando. Essa é definitiva. A fonte de Leonardo Boris acaba de dizer que é transferência definitiva. O Santa perde o seu patrimônio, avaliado recentemente em 350 milhões de reais. O estádio José do Rego Maciel. Mas ele ganha... Fica com o clube apenas aquela sede. Aquele pedaço ali da sede, aquela piscina, sim, aquele negócio ali. Mas o estádio, que é o grande patrimônio do clube, ele vai passar definitivamente para as mãos do pessoal da SAF. Mas hoje na minha visão, eu não fico em cima do muro, na minha visão, nem estou dizendo que vocês ficam, pelo amor de Deus. Não, claro. Na minha visão, é um erro absurdo que o Santa Cruz está fazendo. Essa história de dizer que o time não... que o estádio está caindo, que o estádio está degradado, e eu digo isso aqui o tempo todo, por causa das péssimas administrações, mas é o único ativo que o clube tem para poder sobreviver e para pagar dívidas. Se o Santa Cruz vendesse hoje o estádio do Arruda, 350 milhões, que foi a avaliação imobiliária feita recentemente, o Santa Cruz pagaria os seus 250 milhões de débitos com o seu ativo. Se a SAF dá uma quebrada, não dá certo, que corre esse risco também, o Santa Cruz vai ficar sem estádio e sem a SAF. É melhor que ele fique com a SAF, com o estádio, mesmo que a SAF não dê certo. Mais uma desinformação, a gente percebe que os caras não vão muito atrás. Os caras não vão atrás de se informar verdadeiramente. Os caras vão ouvir conselheiros antigos que provavelmente são contra, né? Que não vão querer de maneira nenhuma incluir o Arruda no meio. Aí os caras vão ouvir esse tipo de pessoa. Aí a Edinaldo Santos, não, porque o Arruda vai ser em definitivo da SAF, e se o Arruda, se for vendido, paga a dívida, mas é melhor ficar com a SAF, é melhor ficar com o Arruda do que ficar com a SAF. É a opinião assim, da velha guarda mesmo, que acha que a associação ainda tem condições de manter o Arruda. Aí vocês percebem o comentário dele? Se vender o Arruda, paga as dívidas. E ele não tá querendo incluir o Arruda no meio. E se vender o Arruda, não vai vender totalmente? Para pagar a dívida? E a gente vai jogar onde se vender o Arruda totalmente? Com a SAF, o Arruda vai continuar sendo para a finalidade de receber jogos de Santa Cruz e eventos. Tá no contrato. Tá no contrato. A única finalidade do Arruda não pode ser vendido, demolido, virar um Mix Mateus, virar um posto de gasolina. Não. A única finalidade dele na SAF, os investidores não podem derrubar o Arruda e fazer prédio. Eu já falei isso aqui. Então, a SAF vai sair de uma associação que não tem condições de manter o Arruda para um grupo que está comprando o futebol do Santa e fará melhorias no estádio. 100 milhões de investimento entre estádio e CT. Isso é ruim aonde, pô? Ruim é do jeito que tá, né? Com banheiro sem poder ser utilizado, com as ferragens expostas no anel superior, sem manutenção, com capacidade reduzida. E é isso, velho, é isso, né? E para finalizar, trazer aqui a fala do Aderval Barros, que para mim é brincadeira, velho. Aderval Barros praticamente tava lendo aquele panfleto criado no chat GPT que eu vim trazer para vocês aqui ontem, porque eu vim falar sobre ele. Né? Um negócio absurdo, com a informação completa.
né, o Derval Barros estava fazendo e lendo aquilo ali. Eu não vou nem comentar esse Derval Barros, pessoal, porque eu posso ser um pouco... posso ofendê-lo, e não é minha intenção nesse vídeo. Porque é um negócio absurdo. Então eu vou deixar para vocês verem a fala do Derval Barros, o que vocês acham, dê sua opinião aqui embaixo. Mas é constrangedor ouvir a imprensa pernambucana, principalmente a velha guarda, falando de assuntos tão importantes para a Santa Cruz. Né? E o que eles falam, muita gente acredita fielmente, meu velho. O que eles falam, muita gente, o torcedor, principalmente os torcedores mais antigos que ouvem rádio ainda assiduamente, o próprio Roberto Nascimento, que já fala por YouTube, ele fala na TV Guararapes e também no YouTube. Então é um cara que tem público na TV e no YouTube. É um dos maiores canais de Pernambuco no YouTube. Eu acho que é o maior que fala de futebol. Somente de futebol, acho que ele é o maior. Quase 200 mil seguidores. Quase 200 mil inscritos. Então, esse pessoal precisa realmente ir atrás, se informar, estudar, para trazer o conteúdo para o YouTube. Um conteúdo que alcança tanta gente. Né? Não pode ter irresponsabilidade de trazer conteúdo que eles não têm certeza do que estão falando e eles dão opinião em cima do que eles acham que é. Não é realmente o que é, de verdade. Então vejam aí agora, tamo junto, é nóis. Anos, paga 50 milhões em 3 anos. Essa é a informação que eu tenho. Se eu tiver errado, alguém diga que eu estou errado. Diz que em 13 anos paga com o dinheiro acima os 50 milhões, paga 65 milhões da dívida de 200 milhões que o Santa Cruz tem com a RJ. Com a RJ. Como é que tu vai aportar 50, vai pagar 65, tem 15 a mais para pagar, de uma dívida de 200 milhões. Resumo, a SAF de Umbi recebeu a Arruda por uma promessa de pagar 50 milhões e deixar o clube para resolver 200 milhões da RJ. É isso que eu estou entendendo diante do que está posto para a imprensa. Não me mandaram nenhum documento, não analisei nada.